Tudo bem, pessoal? Então, a gente acabou de ver os limites que existem na LRF para despesa com pessoal. A gente sabe que tem 3 limites: o limite total, o limite prudencial e o limite de alerta. Inicialmente, vamos fazer uma simulação aqui. Então, imagine que o limite total é de 600 mil. Se o limite total é de 600 mil, quanto é que vai ser o limite prudencial? Não, o limite de alerta. 90% de 600 mil. 90% de 600 mil é 600 mil menos 10%, ou seja, 540 mil. E o limite prudencial? O limite prudencial é 95% dos 600 mil. Quanto é 5% de 600 mil? 30 mil. Então, isso aqui vai me dar 570 mil. Então, esse é o limite de alerta, esse é o limite prudencial e esse é o limite total. Primeiro você calcula o total para depois você chegar nesses outros dois. Aí o que é que acontece? O limite total, ele, para você considerar, para a gente analisar o que a gente vai fazer agora, a gente tem que considerar a situação de ultrapassar. Ou seja, se o valor da sua despesa com o pessoal for exatamente igual, 540 mil, você não pode dizer que o limite de alerta foi ultrapassado. Então, para ultrapassar, tem que ser 540 mil,1 centavo. Para eu dizer que o limite prudencial foi ultrapassado, tem que ser 570 mil e 1 centavo. Se for 570 mil cravado, ainda não ultrapassou o limite prudencial. Então, isso é importante, porque às vezes a prova ela vai nessa sutileza. Então, tem que ser realmente ultrapassado. Se for igual, não se aplica o que eu vou falar aqui. Beleza, pessoal? Então, vamos agora para o que interessa. O que acontece quando o limite de alerta é ultrapassado? Porque o limite de alerta é o primeiro. É o valor menor ainda. Você ultrapassou, ainda tem um prudencial e ainda tem um total. O que acontece quando o limite de alerta é ultrapassado? Nada. Ou seja, o ente ele não sofre nenhuma restrição. No ente não acontece nada. Agora, o Tribunal de Contas emite aviso. Beleza? O Tribunal de Contas emite aviso. Então, se o Tribunal de Contas ele recebe um relatório de gestão fiscal e o limite prudencial for ultrapassado, o que é que o Tribunal de Contas faz? Ele informa para o ente que o limite foi ultrapassado. Agora, você vai dizer assim, poxa, para o ente e para o poder. Agora você vai dizer assim, por que o poder ele tem que ser alertado? Porque ele já sabe, ele é que elabora o relatório de gestão fiscal. Por que ele precisa ser alertado? Porque pode ser que ele tenha elaborado de forma errada. Pode ser que ele tenha dito na cabeça do chefe do poder, ele pode ter assinado um relatório, e no relatório pode ter tido um cálculo errado. Então, o Tribunal de Contas ele não faz só alerta, não. Ele checa, confere as informações, vê se o resultado, as informações do relatório de gestão fiscal estão de acordo, e partindo dessa premissa que estão de acordo, certo? Aí ele emite o alerta, para confirmar, realmente você ultrapassou o limite, ou não. Você achava que não tinha ultrapassado o limite, mas você ultrapassou. Então isso é importante. E o limite prudencial? O que ocorre quando o limite prudencial é ultrapassado? Certo? Então vamos lá. O ente, o poder, na verdade, o poder fica impedido de 2 pontos. Aí você vai ver que tem vedações que são gerais, vedações absolutas, sempre e em regra. Ou seja, você vai ver que tem impedimentos, restrições que sempre vão ser aplicadas, não tem exceções, e você vai ver que tem restrições que, em regra, são aplicadas, porque deve ter exceções, ou seja, mesmo que eu ultrapasse o limite prudencial, em determinadas situações, essas vedações elas podem ser quebradas, digamos assim. Aí vamos para o primeiro. O que é que ele não pode fazer em qualquer hipótese? Então, primeira hipótese. Criar cargos. Seria a primeira. E reestruturar
reestruturar cargos com impacto orçamentário. Ok? Criar cargos e reestruturar cargos com impacto orçamentário. Aí o que é que acontece? Exemplo. Suponha que determinada universidade tem 1000 professores. Tem cargos para 1000. E os 1000 cargos estão ocupados. Se eu quiser aumentar mais 100 professores, para 1.100 o número de cargos, eu ainda não vou prover os cargos naquele momento. Primeiro eu vou aumentar a quantidade de cargos. Se eu tiver ultrapassado o limite prudencial, eu não posso criar cargos. Beleza? Reestruturar cargos. Imagine que determinada carreira tem 11 níveis. Se dos 11 níveis ela quer reduzir para 5 níveis, é óbvio que alguém nessa situação de 11 níveis vai se dar bem, porque às vezes a pessoa que estava no nível 4 pode pular para o novo nível 3 ou para o novo nível 4. Um exemplo. Então, nesse caso, também não pode ser feito em hipótese nenhuma. Qualquer reestruturação de cargos não pode ter impacto orçamentário. Uma coisa que pode ser feita quando você quer reestruturar cargo, você pode redefinir as atribuições, você pode mudar a nomenclatura do cargo. Agora, alterar o cargo, a estrutura de cargos, que é a estrutura de promoção, por exemplo, você não pode fazer, tá bom? Em regra agora, o que é que em regra não pode ser feito quando o limite prudencial é ultrapassado? Então vamos lá primeiro para as regras, depois a gente explica as exceções. A primeira regra seria, fica impedido de conceder reajuste seria o primeiro. O segundo seria prover cargos. E o terceiro seria autorizar hora extra. Conceder reajuste, prover cargos e autorizar hora extra. Aí o que é que acontece? Conceder reajuste. Em regra, não se pode conceder reajuste. Mas por que está aqui não é regra? Porque existem situações que mesmo que eu ultrapasse o limite prudencial, eu posso conceder reajuste. Que situações seriam essas, pessoal? Então vamos lá. Em caso, exceto por decisão judicial, seria um exemplo. Decisão judicial. Ou, um outro exemplo, a revisão geral do artigo 37, inciso 10 da Constituição Federal de 88. Então, é o que eu estou falando. Em regra, não pode conceder reajuste. Mas é possível conceder reajuste? É possível se for por decisão judicial ou para fazer a revisão geral nos termos do artigo 37, inciso 10 da Constituição. Próximo. Em regra, não posso prover cargos, mas existem situações que mesmo que eu tenha ultrapassado o limite prudencial, é possível prover cargos? Existem. Que situações seriam essas? Então seria a situação de, exceto nas áreas de saúde, educação ou segurança, nos casos de morte ou aposentadoria. Ou seja, vamos supor que se aposentaram ano passado 200 professores. E que esse ano você ultrapassou o limite, vamos pegar o mesmo exemplo da universidade, vamos pegar essa aqui, 1000.
Vamos supor que a gente tem uma universidade com 1000 professores. E que ano passado, dos 1000 professores que estavam ativos, 200 passaram a ser inativos, se aposentaram. Então hoje você tem 1000 professores no quadro de pessoal, cargos, sendo que desses 1000, 800 ativos e 200 inativos. Aí vem a pergunta. Nesse caso, mesmo que eu ultrapasse o limite prudencial, eu posso prover o cargo dos 200 professores? Nesse caso pode. Eu não posso criar de 1000 para 1100, mas eu posso repor os professores que se aposentaram em virtude de aposentadoria ou em virtude, eventualmente, de morte. Tá bom? E o próximo caso, autorizar hora extra. Em regra, não se pode hora extra quando se ultrapassa o limite prudencial, a não ser que seja nos seguintes casos. Exceto para a convocação extraordinária, do Congresso, ou outras situações que a LDO possibilitar. Outras situações definidas na LDO. Seria isso, pessoal. Então, esses aqui seriam os casos em que as restrições que o poder fica sujeito quando ele ultrapassa o limite prudencial. Essas duas primeiras não têm exceções, por isso que eu coloquei sempre. E essas três aqui, 1, 2, 3, elas são, em regra, por quê? Porque mesmo nessas 3 restrições, existem exceções. Beleza, pessoal? Então, a gente vai parar por aqui o limite prudencial e o limite de alerta. Daqui a pouco a gente volta para falar do limite total. Beleza, pessoal? Até daqui a pouco.